Após o fim da saga principal de Solo Leveling, foi criada uma nova saga chamada Solo Leveling Ragnarok. E nessa saga temos como protagonista Suho, que é o filho de Sun Jin-woo. Ele acaba de abrir a Dungeon das Sombras e ao lado de Beru irá começar a subir de nível. Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Mangás Online. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje aqui do canal eu vou contar para vocês o capítulo 5 de Solo Leveling Ragnarok. E galera, a meta de likes para o vídeo de hoje é de 1000 gosteis. Alcançando essa meta eu posto o próximo vídeo de Solo Leveling para vocês. E não se esqueçam de clicar em hypar o vídeo, isso ajuda demais a divulgar o canal. E sem mais enrolação, bora para esse super vídeo. Sung Suho entra na Dungeon das Sombras. Beru dizia, essa é a Terra da Morte, onde nada entra sem a permissão do mestre, a Dungeon das Sombras. Suho observa uma cidade completamente destruída e abandonada. Parecia com o mundo real, após uma guerra ou catástrofe apocalíptica. Em pensamentos ele dizia, então essa é a Dungeon das Sombras. Parece mais com uma cidade em ruínas do que com uma dungeon. Mas por alguma razão parece familiar para mim. De repente um aviso do sistema aparece. Esse era uma missão que dizia, sobreviva, os habitantes da Dungeon das Sombras nunca aceitarão um fracote como mestre desta terra. Sobreviva pelo tempo determinado e prove seu valor. Sung Suho deveria sobreviver por 4 horas naquele lugar. Beru estava preocupado e pede para seu jovem mestre ficar em guarda imediatamente. A hora do sofrimento logo começará. Sung Suho pergunta que tipo de sofrimento seria esse, e vemos que alguns monstros já o observavam em cima dos prédios. De repente, um desses inimigos ataca Suho pelas costas. O garoto sente a presença daquele ser e rapidamente se vira. Ele contra-ataca com um poderoso chute que acerta o inimigo. Suho diz que isso o pegou de surpresa. Aquele era um Goblin patrulheiro. Beru então avisa, se tem um patrulheiro significa que haverão mais Goblins por perto. Suho avança rapidamente dizendo, então eu preciso lidar com ele antes que chame seus aliados. Beru gritava, jovem monarca, é verdade que os Goblins são monstros fracos, mas não seja imprudente. Suho revela que o nome desse inimigo não tem cor. Isso significa que ele está no mesmo nível ou inferior do que o dele. O Goblin segura um tipo de trombeta. Ele iria chamar por reforços. Porém Suho atinge sua mão e rapidamente toma o machado de pedra do Goblin. Impiedosamente, o filho de Sun Jin-woo acerta uma machadada na cabeça do inimigo, derrotando assim aquele Goblin batedor. Suho diz que foi como ele imaginou, os fortes possuem nomes coloridos. Beru entende o que o jovem monarca diz, porém de repente eles escutam um barulho. Aquele era o som de uma trombeta. Havia outro Goblin batedor observando aquela batalha. Ele chama por reforços. Suho fica furioso, ele não havia percebido o outro batedor. De repente, um grupo de Goblins aparece naquele local. Eles eram liderados pelo Goblin Centurião. Suho pergunta se Beru irá ajudá-lo naquela batalha. Porém a Formiga das Sombras responde, nada me faria mais feliz do que ajudá-lo, mas devido eu estar longe do monarca, a minha mana não está reabastecida, então eu preciso preservar as minhas forças o máximo possível, e se eu intervir nesta batalha, a experiência que você obterá será enormemente diminuída, pequeno jovem monarca. Suho então dizia, basicamente você está me dizendo que não será útil. A horda de Goblins cercam Sung Suho. Eles se preparam para a batalha e rapidamente avançam contra o jovem monarca. Suho tenta uma de suas habilidades. Aquela era a autoridade do monarca. Enquanto os Goblins saltam em sua direção, ele puxa o machado de pedra que estava cravado na cabeça do primeiro Goblin. Suho então dispara o machado na direção dos inimigos. Sendo assim, ele consegue cortar a garganta de 3 Goblins de uma só vez. Esse ataque foi feito utilizando o poder da autoridade do monarca. Suho conseguia controlar o machado à distância enquanto lutava. Ele então diz, então foi essa a habilidade que apareceu na minha janela de status. Parece como se eu tivesse uma mão invisível agora. De repente, um dos Goblins ataca. Aquela era uma flecha disparada à distância. Suho consegue segurar a flecha antes que ela atingisse o seu rosto. Ele observa que no alto haviam Goblins arqueiros. Suho então utiliza a autoridade do monarca para disparar aquela flecha contra o inimigo. Ele dizia,
Pega isso de volta. A flecha é disparada e atinge a cabeça do Goblin. Beru estava surpreso. O jovem monarca conseguia se adaptar rapidamente aos seus novos poderes. Isso era impressionante. A infância do jovem monarca foi como o nascimento de um lendário herói dos mitos. Nessa época, ele era capaz de usar a autoridade do monarca, que ele herdou do monarca das sombras, a seu bel prazer. No entanto, esse poder foi criado para destruir tudo, então ele só servia para ser um fardo neste mundo pacífico. Mas agora, como os apóstolos de Itarim estão invadindo a terra, o poder do jovem monarca começou a brilhar neste mundo. Vemos a horda de goblins avançando contra Surro. Com a autoridade do monarca, ele utiliza um machado de pedra para arrancar as cabeças e braços de cada um deles. Sung Surro finalmente sobe de nível, e enquanto lutava ele dizia: parece que o limite de peso que a autoridade do monarca consegue aguentar é por volta de 10 quilos. De repente um dos goblins se aproxima, ele consegue atingir as costas de Surro, perfurando seu corpo com uma adaga. Surro sente aquele golpe, ele estava assustado, afinal não conseguiu prever esse movimento do inimigo. O Goblin sorria, mas de repente Surro atinge o inimigo com um poderoso soco. Aquele Goblin é jogado para trás com toda a força, porém Surro estava cercado de outros inimigos e além de tudo isso, estava ferido. Beru se preocupa com o jovem monarca e em meio aos Goblins, o mais poderoso deles surge. Aquele era o Goblin Centurião, que toma a frente da batalha. Surro segura a adaga que estava cravada em seu corpo. Ele diz que isso doeu, porém consegue retirá-la facilmente. Os Goblins avançam mais uma vez, e Sung Surro utiliza aquela arma para lutar. Ele dispara a adaga com todo o seu poder. Ela passa por alguns Goblins e retira suas vidas, porém seu verdadeiro alvo era o Goblin Centurião. A adaga acerta em cheio o corpo do Goblin mais poderoso daquela horda. Apesar de ferido, os olhos de Sung Surro brilhavam. Ele dizia: eu me sinto mais vivo do que quando eu não tinha poderes. Utilizando a autoridade do monarca, Sung Surro controla outra adaga e começa a atingir todos os Goblins que estavam ao redor. Após vários deles caírem, Surro avança e com sua força bruta começa a atacar os Goblins utilizando apenas os punhos. Ele então pega uma adaga para lutar. Seu objetivo é o Goblin Centurião, que continua de pé. Surro derrota os Goblins um por um, até chegar no seu objetivo final. E enquanto isso, ele consegue aprender a habilidade de resiliência nível 1, além de subir alguns níveis. Vemos o sangue roxo dos Goblins espalhado pelo chão. Vários cadáveres desses monstros estavam espalhados por todo aquele local. O Goblin Centurião também foi derrotado por Sung Surro. O filho de Jinwo estava cansado e ao seu lado vemos Beru. Ele conseguiu sobreviver às 4 horas de missão. E quando isso acontece, Beru começa a bater palmas e dizia: mas que esplêndido! Eu, Beru, nunca duvidei que você superaria este teste, jovem monarca. Surro diz que Beru realmente não ajudou em nada até o final. Sung Surro também recebe uma recompensa por ter concluído aquela missão. Ele aceita a recompensa, que revela ser uma pedra rúnica, a extração das sombras. Surro fica surpreso e dizia: uma pedra rúnica, se eu usá-la irei aprender a habilidade de extração de sombras. Beru fica muito feliz. Ele falava: o jovem monarca obteve a extração de sombras. Nesse momento Beru se lembra de Sun Jinwo. Surro dizia: agora que estou pensando, também obtive uma outra habilidade, chamada resiliência. Parece que eu consigo habilidades conforme vou subindo de nível, no sistema que obtive quando despertei. Com essa habilidade, Sung Surro aumentou sua defesa física em 20%. O jovem monarca dizia: comparado de quando eu não era um despertado, parece como se eu tivesse virado um personagem roubado. Minhas feridas foram curadas quando subi de nível também. Beru falava: esse mecanismo de subir de nível é baseado no sistema que o monarca usava no passado. Ele é um sistema auxiliar designado para garantir sua segurança conforme você cresce, jovem monarca. Para simplificar, você pensou que era um não despertado, mas na verdade nasceu em um berço de ouro ou algo assim. Sung Surro diz que entendeu. De qualquer forma, ele aceita aquela recompensa. Ele segura a pedra rúnica de extração de sombras, e ao quebrá-la, ele poderia absorver sua habilidade. Sung Surro então quebra a pedra rúnica, e as sombras começam a circular ao seu redor.
Ele agora aprendeu a habilidade de extração de sombras, a autoridade das sombras. Sua mana não é necessária para usar esse poder. A descrição era a seguinte: extrai a mana do corpo daqueles que tiveram sua vida ceifada e os transforme em soldados das sombras. A taxa de falha da extração vai aumentar relativamente conforme o status do alvo e o tempo que ele morreu. Sung Su-ho poderá extrair no máximo 3 sombras. Ele pergunta se poderia fazer soldados das sombras agora. Beru dizia: essa é uma habilidade que transforma os corpos dos mortos em soldados, assim como eu. Extração das sombras é a verdadeira essência da autoridade que criou o atual monarca das sombras, o Lorde Sung Jin-woo. Su-ho entende, é tipo uma necromancia. Mas se eu resolver comandar soldados, eu vou precisar caçá-los primeiro. Então isso não significa que eu só posso controlar aqueles que são mais fracos do que eu. Eu ouvi que habilidades do tipo invocação não são bem vistas na indústria dos caçadores. Sung Su-ho então utiliza a habilidade de extração de sombras no Goblin Centurião, mas para isso ele deveria especificar uma palavra de comando para esta ação. Beru fica curioso ao saber que palavra seu jovem monarca escolheria, e pensando, Su-ho dizia: eu preciso inventar um comando separado para essa habilidade. Se é um comando, deve ser algo bem feito. Sung Su-ho então estica sua mão na direção do alvo. Ele concentra todo o poder de sua habilidade e diz: erga-se. Esse é o comando de um verdadeiro monarca das sombras. Galera, também quero mandar um agradecimento especial para os inscritos que mandaram uma doação aqui para o canal. Obrigado aos caçadores de Rank S, Matheus Vinícius, Lucas Couto, Mota Chespre, Beto, Daniel Tavares, Ricardo Fernandes, Jason Camargo, Vinícius Álvares, José Roberto, Fabrício Estácio, Fábio Santos, Lucas Sanches, Cabral FF, Riquelme Silva, Cadim de Causo, Ivan Barreto, Rosiel Silva, Tércio Fernandes, Andreus Caetano, José Luiz Cordeiro, Murilo Silva, W Reis Produções, Lucivaldo Costa, o SS Geek, Marco Verdley, Vanderlei Carvalho, Solange Ribeiro, Eric Coelho, William Benigno, Eliezer Salvato e Kleber Augusto. Com certeza, amigos, vocês fazem a diferença para eu continuar com os vídeos por aqui. E se você também quer fazer uma doação, as informações estão na descrição desse vídeo. Não percam o próximo episódio de Solo Leveling Ragnarok aqui no canal. Comente aí o que acharam desse vídeo. E no mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.